Vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj, que estávamos fazendo na terça-feira à noite. Ontem foi Kadashi, falamos sobre Kadashi de manhã e à noite. E agora vamos continuar a leitura. Então nós paramos na parte que é dito assim: pela misericórdia de Swiji Maharaj, que é o Senhor Shiva, Vishnu Swami, ele ficou aqui por algum tempo e sempre adorou Gauranga. Um dia, Mahaprabhu veio a ele em um sonho e disse: ouça, Vishnu, o meu devoto Rudra concedeu a sua misericórdia a você. Você é muito afortunado por ter recebido o dom da devoção em Navadvipa. No entanto, você deve pregar Shuddha Advaita aqui. Quando eu aparecer, você virá como Shri Vallabha Bhatta e se encontrará comigo em Puridam. Depois disso, você irá para Mahavan e a sua Sampradaya ganhará renome. Seguindo a ordem de Mahaprabhu, Vishnu Swami, ele começou a pregar Shuddha Advaita. Nesta área, nessa região, o Senhor Sri Gauranga Sundar, da mesma forma, concedeu o seu darshan e apareceu a Shri Ramanujacharya, Madhva Muni e Nimbarka Acharya. Eles deu instruções abrangentes sobre como eles deveriam pregar. É assim que as 4 sampradayas, as escolas Vaishnavas, Shri Sampadaya, Sri Ramanuja Acharya, Brahma Sampradaya, Shri Madhva Acharya, Rudra Sampradaya, Sri Vishnu Swami e Kumar Sampradaya, Sri Nimbarka Acharya, manifestadas neste mundo, foram manifestadas nesse mundo, nesse Sri Navadvipa. Existem desde os tempos antigos. Então Mahaprabhu, ele orientou os acharyas a pregarem cada um de uma forma e criou 4 sampradayas. Quando Mahaprabhu apareceu neste mundo, ele mesmo aceitou a Sri Brahma Sampradaya. Antes de vir para Shri Rudra Advaita, Shriman Nityananda Prabhu disse a Srila Jiva Goswami Prabhu sobre Sri Madhva Acharya. Quando Sri Madhva Muni morava com os seus discípulos em Sri Navadvipa, Shri Gauranga Sundar uma vez veio a ele em um sonho e disse com um sorriso: Madhva, todos sabem que você é o meu servo eterno. Quando eu me manifestar em Navadvipa, aceitarei a sua Sampradaya. Por enquanto, por favor, faça-me um favor. Erradique
todo o Mayavadi, erradique todo Mayavadi, os equívocos dos Mayavadis de todo o país e revele a glória da adoração à deidade. Então, Mahaprabhu apareceu no sonho para Madhvacharya e falou: eu vou aparecer em Navadvipa, mas enquanto isso, você erradique todo o Mayavadismo. Pregue a adoração à deidade. Por quê? Porque o Mayavadi, ele não vê Deus como pessoa. Então não existe deidade. E ele falou: pregue a adoração à deidade, acabe com o Mayavadismo, pregue da forma correta. Enquanto eu não estiver aí, faça isso. E quando eu me manifestar em Navadvipa, Mahaprabhu falou: eu aceitarei a sua Sampradaya, Madhva Sampradaya. Nós somos a Brahma Madhva Sampradaya. Na verdade, também é falado que nós somos a Rupa Nuga Sampradaya. Nós aceitamos a Brahma Madhva Sampradaya, mas nós somos a Rupa Nuga Sampradaya. Nós somos a escola de Rupa Goswami, que é a escola de Mahaprabhu. Então Mahaprabhu fala: por enquanto, por favor, enquanto eu não aparecer, erradique todo o equívoco Mayavadi de todo o país e revele a glória da adoração à deidade. Revele que temos que adorar a deidade. Deus é pessoa. Mais tarde, quando eu chegar, mostrarei a sua pura concepção. Dizendo isso, Gauranga Mahaprabhu, ele desapareceu e Madhva Muni, Madhvacharya, acordou e caiu inconsciente. Quando voltou, começou a chorar. Quando ele recobrou a consciência, ele começou a chorar. Alguma vez verei esta bela forma dourada do Senhor? Ele pensou. Depois disso, ele ouviu uma mensagem divina no céu. Essa mensagem divina se chama Akasha Dwani. Akasha Dwani é a mensagem que vem do mundo transcendental, é uma mensagem divina. Então, depois disso, ele recebeu essa mensagem. E qual foi a mensagem? Se você me servir, você virá a mim. Compondo-se, Madhvacharya, então, seguiu a ordem de Mahaprabhu e conquistou todos os Mayavadis. De Guijayas, grandes estudiosos do impersonalismo, que foram aceitos como autoridade absoluta. Então, Madhvacharya começou a pregar e conquistou os Mayavadas. Ele pregou que tem que ser adorada, a deidade tem que ser adorada. Deus é pessoa, Deus é um indivíduo. Um outro subtítulo aqui é a continuidade da aula. Passeando por Sri Rudadvipa, Shriman Nityananda Prabhu, ele mostrou a Shiladiva Goswami Prabhu vários outros lugares, como Shri Pulina, onde Shri Rasa Mandal e Dira Samira se manifestam. Shri Navadvipa não é diferente desse Vrindavanadam. Então, todos os lugares sagrados são manifestos aqui em Navadvipa. E todos os passatempos estão acontecendo aqui também
Todos os dias, Krishna, ele desfruta aqui de seus passatempos estáticos com os gopas e as gopis. Aqueles que são afortunados, às vezes, podem ver isso. Então, os passatempos que existem em Vrindavana, Krishna também está lá em Navadvipa, com os gopas e as gopis, os vaqueirinhos e as vaqueirinhas. Tudo acontece ao mesmo tempo. Não é somente em Vrindavana, em Navadvipa também. Tudo que tem em Vrindavana tem em Navadvipa. Os passatempos e os locais sagrados, tudo é igual. Não há diferença entre Vrindavana e Navadvipidam. Agora sim, peraí. Vamos ler agora um verso que está aqui, que diz o seguinte. Só então, e antes disso, né? Somente as pessoas muito afortunadas conseguem ver os passatempos de Krishna, os passatempos de Mahaprabhu, conseguem ver isso de vez em quando. Somente os muito afortunados. Almas extremamente puras, livres de Maya, livres da ilusão. Agora temos um verso aqui que diz assim. Goraroi continua realizando os seus passatempos. Mahaprabhu, né? Goraroi Mahaprabhu continua realizando seus passatempos. E aqueles que são afortunados podem vê-lo. Esse é o verso. Sri Radhadvipa Ki Jai, Suiji Maharaj Ki Jai. Sua divina graça canta Gurudeva Kripa Bindu Dia. Recita o Sri Jai Dwani e deixa o templo de Sri Radhadvipa Gaudiya Mati. E assim ele completa o parikrama do dia. O primeiro dia de parikrama foi dessa forma. Foram primeiro para Antardvipa, que é onde Mahaprabhu apareceu, Yogapiti, Mayapur. Depois eles foram para Arudadvipa e assim terminou o primeiro dia de parikrama. Continuando aqui uma outra aula, fala o seguinte. No templo de Sri Buraraji Shiva, Sua Divina Graça, Vishnupada, Srila Bhakti Nirvana Acharya Deva Goswami Maharaj, ele está em Sri Navadvipidam, Parikrama, o segundo dia. Em Koladvipa, o segundo dia é Koladvipa. Essa aula foi dada no dia 24 de março de 2021, parte 1 foi dada em Bengali. Então, agora vamos começar a ler o segundo dia do Parikrama de Navadvipa do ano passado. Chegando ao templo de Sri Buraraji Shiva, Sua Divina Graça, Srila Acharya Maharaj, ele senta no asana, no templo, e fala Harikatha para os devotos, para todos os devotos que estão lá reunidos. Por favor, ouça com atenção, ele diz. Por favor, ouça as glórias desse lugar sagrado. Essa ilha é também como Kulya Rio, porque está situada em uma elevação. Então, é Kulya, colina de Kulya. Está situada em uma elevação semelhante a uma montanha nas margens do Ganges. As escrituras descrevem esta cidade de Kulya como Koladvipa. Se você andar um pouco mais, existe para matá-la. Nós iremos até lá para receber o darshan da casa onde
Vishnupriya Devi serviu Mahaprabhu. Mahaprabhu, ele recebeu sannyasi e deixou o Navadvipa. E foi para Puri, mas a própria Vishnupriya, a sua esposa, providenciou essa deidade e serviu a deidade depois que Mahaprabhu partiu para Puridam. Eu lhe contarei mais tarde como ela fez aquela deidade. Em Satyuga vivia um menino chamado Vasudeva, que todos os dias adorava o Senhor Varahadeva. Em nosso templo, em Koladvipa, também temos uma deidade de Varahadeva, Mashila de Varahadeva. Quando Varahadeva não é adorado adequadamente, muita perturbação vem ao templo. Eu também percebi isso. Srila Siddhar Maharaj disse a Gurudeva que todos os dias arroz doce especial deve ser feito para Varahadeva. E se a adoração de Varahadeva não for feita corretamente, então os problemas chegam ao templo. Enquanto Vasudeva adorava o Senhor, ele sempre orava: ó Senhor, por favor, permita-me ter o seu darshan, por favor, faça a minha vida bem-sucedida. Sem ter te visto, a minha vida passará em vão. Então Vasudeva, o garoto, ele ficava orando para ver o Senhor Supremo. Você sabe que nós estamos hospedados em Nishinrapali. Quando cantamos o Dasavatara Kirtan, glorificamos 10 encarnações do Senhor, Matsya, o peixe, Kurma. Então, 10 avatares do Senhor Supremo. No Dasavatara Stotram, que são 10 avatares de Krishna. O Matsya é Krishna na forma de peixe. Kurma, Krishna na forma de tartaruga. Varaha, na forma de javali. Nishinra, meio leão, meio homem. Vamana é um brahmana anão. Parashurama, Rama, Krishna. Buda, Kalki. 9 deidades vieram. Ekalki virá no futuro, nessa Kali Yuga. Então, os 9 já apareceram e agora virá Kalki no final de Kali Yuga. Vai demorar muito tempo ainda. Se você falar na frente das divindades, das deidades, é um pecado. Por favor, feche a boca. Caso contrário, você pode vir aqui e eu vou ouvi-lo. Eu não me importo com isso. Srila Maharaj deu uma correção aqui nos devotos que não paravam de falar. E ele falou: quando você está falando durante o Harikatha, isso é uma ofensa às deidades. É a parada, é ofensa à deidade, quando você fala durante a aula. E aí Srila Maharaj fala: você quer vir aqui no meu lugar e falar? Não há problema, eu te escuto. Então, as pessoas têm que compreender que durante a aula, durante o Harikatha, todos têm que ficar quietos, não tem que ter conversa paralela. Isso daí é ofensivo para as deidades, isso é ofensivo para Deus. Um dia, o Senhor Varahadeva, misericordiosamente,
ele apareceu diante de Vasudeva em uma forma milagrosa, encantadora de um javali. Kola. Kola quer dizer javali. Adornado com várias joias. Varahadeva era alto como uma montanha. Assim que Vasudeva viu o Senhor, ele caiu no chão em uma reverência prostrada. Dominado pelo amor divino, satisfeito ao ver a sua devoção, o Senhor então falou: Vasudeva, você é meu devoto e estou muito satisfeito com a sua adoração. Não há outro lugar sagrado em todos os 3 mundos que possa se comparar com este aqui em Navadvipidam. Você tem muita sorte de morar aqui, porque você está me adorando aqui em Navadvipa. Quando eu aparecer em Kali Yuga, como Goura, como Mahaprabhu, você também nascerá e poderá ver os meus passatempos de Sankirtan. Dizendo isso, o senhor Varahadeva desapareceu. Então Varahadeva, ele estava muito feliz com a adoração de Vasudeva e ele falou: quando eu vier em Kali Yuga, como o senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, você vai participar, você vai ver os meus passatempos. E aí ele desapareceu. Vasudeva ficou muito feliz. Após esse incidente, ele se dedicou ao Sankirtan, sempre cantando o santo nome de Goura, tendo obtido o darshan do senhor Varahadeva. Vasudeva chamou esse lugar de Koladvipa. Kola quer dizer javali, Dvipa é ilha, é a ilha do senhor Varahadeva, é a ilha do javali. Krishna na forma de javali. Por isso a ilha se chama Koladvipa, por causa que Vasudeva colocou esse nome. Continuando aqui, quando Srimad Nityananda Prabhu veio aqui com Srila Jiva Goswami, ele disse que esta Koladvipa não é diferente de Giri Govardhana. Veja só, Nityananda Prabhu falou que Koladvipa não é diferente da colina de Govardhana, porque é uma montanha. Tudo que tem em Vrindavana tem em Navadvipa. O nosso templo em Koladvipa, o antigo templo principal, ele tem lá o Govinda Kunda. E é Gupta Govardhana, é Govardhana oculta. Então, nós temos lá o Govinda Kunda, que é Govardhana oculta. Então, tudo que tem em Vrindavana tem em Navadvipa. É por isso que este lugar também é conhecido como Gupta Govardhana ou Govardhana oculta. Jaya Shilagiri Govardhana Ki Jai. Se você fizer o parikrama deste Sri Navadvipidam, obterá automaticamente o resultado de fazer o parikrama de Govardhana. Muitas coisas aconteceram nesta ilha.
Não temos tempo para contar tudo agora, mas há uma coisa a ser dita. Você passou pela Devananda Gaudiya Mati no caminho, mas alguém sabe por que esse templo é chamado Devananda? Esta é a colina Kulya, e este é o lugar onde a ofensa de Devananda para Pandit e Shrivas Pandit foi perdoada. A Shrivas Pandit foi perdoada. Então, por isso, aquele templo se chama Devananda, Devananda Gaudiya Mati, porque lá foi perdoada a ofensa de Devananda a Shrivas Pandit. Devananda Pandit era muito bom em ler o Śrīmad Bhagavatam. Certa vez, Shrivas Pandit veio ouvir a sua palestra e, tomado pelo êxtase, começou a dançar e cantar. Isso em êxtase da alma, né? Veja só, Shrivas Pandit ficou em êxtase ao ouvir o Śrīmad Bhagavatam. Lágrimas escorriam de seus olhos e ele começou a rolar no chão. Os discípulos de Devananda Pandit ficaram aborrecidos. Agarraram Shrivas Pandit e o expulsaram da aula. Tiraram ele da aula. Devananda Pandit não se opôs. Ele não disse que o que seus discípulos fizeram era errado. Foi assim que Devananda Pandit cometeu um crime, cometeu essa ofensa. Depois disso, quando Mahaprabhu veio a Kulya, Devananda Pandit pediu perdão por sua ofensa. E Mahaprabhu lhe disse: você fez uma ofensa a Shrivas Pandit. Então, você deve pedir perdão aos pés de lótus sagrados de Shrivas Pandit. E aí a sua ofensa será removida. Esse lugar foi nomeado em sua homenagem. Esse lugar é Koladwipa. Esse lugar é a parada Banjan Pati. Todas as ofensas são removidas neste local. Então, Koladwipa é o local que todas as ofensas são removidas se você se render. Tem uma aula de Silacharan Maharaj que ele fala. As pessoas falam, Koladwipa não há ofensa. Não há ofensa se você estiver rendido. Lá não há ofensa para quem está rendido. O lugar onde nós estamos sentados agora é o templo do Senhor Shiva. Certa vez, Parvati Devi perguntou a Senhor Shiva, Swiji Maharaj. Ela falou, Prabhu, qual a adoração é a mais elevada? A quem eu devo adorar? O Senhor Shiva, Swiji Maharaj, respondeu, a adoração de Vishnu é a mais alta, a mais elevada adoração. Ao ouvir isso, Parvati ficou chateada. Ela disse, eu estou adorando você, mas você está dizendo que a adoração de Vishnu é a mais alta, a mais elevada. Então, o que devo fazer? O Senhor Shiva, Swiji Maharaj, explicou, não fique triste. Aí tem um verso aqui que ele diz o seguinte, de todos os tipos de adoração, a adoração ao Senhor Vishnu é a melhor. Melhor do que a adoração ao Senhor Vishnu é a adoração ao seu devoto, um Vaishnava.
A adoração de Krishna é grande, mas maior do que sua adoração é a adoração de seu devoto. O próprio Krishna diz: aqueles que dizem que me adoram não são os meus devotos, mas aqueles que dizem que adoram o meu devoto são os meus devotos. Eu sempre permaneço no coração de meus devotos. Não conheço nada além de meus devotos. E meus devotos também não sabem nada além de mim. Então Krishna falou: eu gosto mais daquele que adora o meu devoto do que quem me adora diretamente. Então, por isso temos que adorar o devoto puro de Krishna, que é o Guru genuíno. Você adorando o Guru, você servindo o Guru, Krishna ficará muito mais feliz do que você servindo e adorando ele. O nosso foco é o Guru. A ponte entre nós, alma, e Krishna é o Guru. Então, Shiva falou isso, o Senhor Shiva falou isso para a sua esposa Parvati. O próprio Krishna diz, aqui eu já li. Então, foi dito aqui: eu não sei nada, eu não vejo nada além do meu devoto, e o meu devoto não lembra de nada além de mim. Quando o Siuji Maharaj, o Senhor Shiva, contou isso, Parvati ficou muito satisfeita. Quando fomos a Vrindavana, também contei a vocês sobre Gopesvar Maharaj, Gopesvar Mahadevi. Como ele apareceu como Chaklesvar Mahadevi, veio para Govardhana, etc. Então, Srila Charmaraj está falando sobre o Senhor Shiva agora. De qualquer forma, muito já foi dito. Iremos agora para matá-la, oferecer nossas reverências a Prauda Maya. E então iremos para a casa de Mahaprabhu. Depois de oferecermos as nossas reverências lá, cantaremos algum kirtan e falaremos Harikatha. Iremos ao Samadhi Mandir de Shila Jagannatha Das Babaji Maharaj. Finalmente, iremos a um campo para honrar a praçada e pegar os ônibus para retornar ao templo antes do meio-dia. Jai Sila Sadashiva Gangadharaj Ki Jai. Sri Vrindavana Shiva Ki Jai. Sri Vrida Shiva Ki Jai. Jai Guru Shiva Ki Jai. Harinama Sankirtan Ki Jai. Nitai Goura Premanande Haribo. Assim, Srila Charmaraj, ele sai desse local e termina essa parte da aula. Então, ele, no segundo dia de Parikrama, ele foi fazendo esse circuito e falou: nós ainda vamos para tal local, para tal local, para tal local, e aí vamos honrar a praçada, e depois vamos pegar os ônibus e retornar para o nosso templo em Nishinrapali. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, depois eu continuo a leitura aqui. Por enquanto não tem perguntas nem comentários. Então vamos continuar a leitura.
Só um minutinho para eu achar aqui. Então agora eles estão no Samadhi de Sri Jagannatha Das Babaji Maharaj. Sua Divina Graça, Vishnupad, Srila Bhaktinirmal Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele está fazendo Parikrama de Shri Navadvipan. É o segundo dia de Parikrama em Koladwip, no dia 24 de março de 2021, parte 2. Essa aula também foi dada em Bengali. Aí ele fala o Chaudhary aqui, glorificando todo o Guru Varga, enfim, fazendo o Chaudhary. Ele fez um Chaudhary bem longo aqui. Silabhakti Parvan Janardana Maharaj, Ki Jai, ele fala. E aí ele vai falando também Jai para Sila Kushum Ashara Maharaj. Sua Divina Graça está cantando Thakura Vaishnava, Pada Avanira Susampada. E o verso fala o seguinte: Irmão, ouça com atenção sobre os pés sagrados de Vaishnava Thakur. A maior riqueza que pode haver na terra, Krishna nunca deixa aqueles que se abrigaram neles, nos Vaishnavas, e os adora. Todos os outros simplesmente morrem em vão. Então nós temos que nos abrigar, estar sobre o abrigo dos Vaishnavas. Vaishnava é a nossa ponte entre nós e Deus, nós, alma e Deus. E o Guru é o chefe dos Vaishnavas. O Guru genuíno é o chefe dos Vaishnavas. Tem outro verso aqui da canção, diz o seguinte: a água que lava os pés de lótus sagrados dos Vaishnavas, ela pode conceder amor transcendental. Ninguém mais possui tal poder. Se você tem o pó dos pés de lótus sagrados dos Vaishnavas decorando a sua cabeça, não há valor em nenhum outro ornamento. A água e o pó dos pés de lótus, a água que lavou os pés dos Vaishnavas e o pó dos pés de lótus dele, são o melhor ornamento para nós. E eles vão conceder amor transcendental. Ninguém mais possui tal poder. Ninguém mais pode te dar amor transcendental do que os Vaishnavas. Ninguém. As qualidades, outro verso. As qualidades purificadoras da água dos lugares sagrados são mencionadas nos Puranas, mas tudo isso é apenas uma maneira de enganar a si mesmo na devoção. Está escrito aqui que
Os lugares sagrados são puros, e quando todos vocês vão para o Ganges, vocês se banham ou colocam um pouco de água em suas cabeças, pensando que todos os seus pecados irão embora. Está escrito nos Puranas que lugares sagrados, eles podem purificá-lo, mas isso o enganará em sua devoção. Você não obterá devoção colocando água em sua cabeça. A devoção vem do pó dos pés sagrados, dos Vaishnavas. Você deve servir os pés dos Vaishnavas, e isso não significa que você deve lavar ou massagear os pés deles. Literalmente, servir os pés significa que você deve viver seguindo a orientação dos Vaishnavas. Então, na verdade, as pessoas têm que compreender. Quando é dito aqui, coloque a poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas na sua cabeça. O que quer dizer isso? Não é literalmente pegar o pó do pé e colocar na sua cabeça. É seguir a orientação dele. Seguir a orientação dos Vaishnavas, seguir a orientação do Guru. É isso que, quando ele fala em poeira dos pés de lótus, é isso que eles estão falando. É isso que quer dizer. Seguir a orientação deles. A orientação dos Vaishnavas. Todas as qualidades purificadoras dos lugares sagrados que são descritas nas Escrituras são, na verdade, obstáculos para alcançar a devoção. Veja só o que está sendo escrito aqui, que está sendo falado aqui. Não é bem assim que o lugar sagrado, você vai lá entrar no Ganges, joga água do Ganges na cabeça e você vai se purificar de tudo que você fez de errado. Não é assim. A purificação vem seguindo a orientação dos Vaishnavas, seguindo a orientação dos Gurus. Os Puranas falam isso, mas nós não seguimos os Puranas. Nós seguimos Mahaprabhu, nós seguimos Arupanuga Sampradaya, nós seguimos o nosso Guru, e eles estão falando isso. Tudo isso não pode ser comparado à água que lava os pés sagrados dos Vaishnavas, que cumpre todos os desejos dos Vaishnavas. As pessoas sempre querem lavar os meus pés, disse Lachara Maharaj. Quando eu me tornar um Vaishnava, então eu lhe darei os meus pés. Eu não consegui me tornar um Vaishnava até agora. Então, como posso deixar você lavar os meus pés? Eu nem mesmo permito que alguém toque os meus pés. O que dizer de lavá-los? Então, Silachara Maharaj, ele é tão humilde, que ele não se considera nem um Vaishnava. Silachara Maharaj não se considera um Vaishnava. Imagina nós, alguns se consideram Vaishnavas. Nem ele se considerava um Vaishnava. Se você fizer essas coisas, permitir que outros lavem os seus pés, toque os seus pés, etc., então você ficará orgulhoso. Um Vaishnava nunca dirá: você deve lavar os meus pés, você deve me adorar. Toda a água dos lugares sagrados não pode ser comparada à água que lava os pés sagrados dos Vaishnavas. Então, o caminho é servir os Vaishnavas, seguir a orientação dos Vaishnavas. Esse é o único caminho. Na associação dos Vaishnavas, o meu coração se regozija. E eu sinto a associação do próprio Senhor Krishna.
na Associação dos Vaishnavas. Veja só, na Associação dos Vaishnavas eu fico feliz e sinto a associação do próprio Senhor Krishna. Quando você se associa com Vaishnavas, você sente a alegria, mesmo que estejamos lutando tanto para fazer este parikrama. Mas, porque estamos fazendo isso, junto com todos vocês, dá uma grande alegria. Quando este parikrama termina e todos vocês vão embora, sempre fico triste, disse Lachara Maharaj. E eu penso, quando esse dia voltará? Então, Silachar Maharaj está falando que o parikrama ele é feliz, ele é alegre. Por quê? Porque tem os Vaishnavas. E quando acaba o parikrama, ele fica triste. E fala, quando voltará? Quando os devotos, os Vaishnavas voltarão? Então, Silachar Maharaj, vamos parar por aqui à noite e vamos continuar a leitura a partir desse ponto aqui. Continuando a falar da Associação dos Vaishnavas. Na verdade, eu vou ler tudo porque está bem no finzinho. Na Associação dos Vaishnavas, o meu coração, novamente ele vai falar, o meu coração se regozija. Eu sinto a associação do próprio Senhor Krishna. O pobre Narottama Das está chorando. O seu coração não aguenta mais, porque a minha situação, a minha vida foi quebrada. E agora temos aqui ele falando, Doyal Vaishnava Thakura. Doyal Vaishnava Thakura. Doyal é misericórdia. Então, Narottama Das Thakura está pedindo misericórdia para os Vaishnavas. Doyal Vaishnava Thakura. À noite, então, começaremos um outro subtítulo. No Samadhi de Shri Jagannatha Das Babaji Maharaj, parte 2. À noite vamos ler esse, então. É bem longa essa aula aqui. Vamos ler hoje à noite, no programa da noite. Vamos ver então quem participou conosco aqui e ver se tem algum comentário. Por enquanto não houver comentários, então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está conosco hoje participando. Nama Sankirtan Hari Harai. Jadavaya Namah Hari Hare Nam Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nam Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nam Krishna Jadavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri
গোসাই করি চরণ বন্দা যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরা যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরা জয় গোসাই যার মুনি তার দা জয় গোসাই যার মুনি তার দা সুবার পদরেণু পুরা পঞ্চদা তাদের চরণ সেবী ভক্ত শোনেবা তাদের চরণ সেবী ভক্ত শোনেবা জনমে জনমে মোরে অভিলাষ জনমে জনমে মোরে অভিলাষ জয় গোসাই জবে ব্রজে কইল বাস জয় গোসাই জবে ব্রজে কইল বাস কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন 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 শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে অধম দাস নাম সংকীর্তন কহে অধম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে 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 রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি গৌরা গৌরা গৌর হরি গৌরা গৌরা গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর জয় নিতাই জয় গৌর নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল 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 হরি বল। Vamos ver então quem participou conosco hoje da transmissão.
Temos conosco hoje aqui participando o Ishan Krishna Prabhu e o Vrajaraja Prabhu, que aparece para mim são os dois. Se tiver mais alguém aqui que participou e não se identificou, enfim, eu agradeço a todos que participaram conosco, escutaram a aula de Srilacharya Maharaj falando sobre o Parikrama, o segundo dia do Parikrama de Navadvipidana. Um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até a noite às 19 horas para o programa da noite.